Fronteiras entre as artes da performance e a filosofia, de Charles Feitosa, segunda parte. 2. Filosofia sobre performance. O nascimento da noção de performance nas filosofias da linguagem. Não é fácil definir performance. Recorrendo à etimologia do termo, percebe-se que remete ao verbo francês performer, que quer dizer fazer, cumprir, conseguir, concluir, enfim, levar alguma tarefa ao seu sucesso. Um dos maiores estudiosos do tema, o professor Richard Schechner, pesquisador na área de Performance Studies da New York University, NYU, lista as seguintes situações em que performance pode ocorrer: vida cotidiana, artes, esportes, negócios, tecnologia, sexo, rituais sagrados e seculares, brincadeiras, etc. Além disso, ele enumera as respectivas funções que ela pode exercer em cada caso: entreter, falar algo belo, marcar identidade, estimular uma comunidade, curar, ensinar, persuadir, lidar com o sagrado, etc. A noção de performance é tão vasta que Schechner conclui que, abre aspas, qualquer evento, ação ou comportamento pode ser examinado como se fosse performance. Schechner, 2003, página 48. E analisado em termos de ação, comportamento, exibição. Hoje em dia, o termo performance é onipresente, seja na propaganda, nas artes, na economia ou na política. Mas, curiosamente, foi justamente um filósofo quem introduziu o termo no mundo acadêmico e cultural. Em 1955, o filósofo inglês John Langshaw Austin ofereceu suas famosas William James Lectures na Universidade de Harvard. Essas conferências, publicadas póstumamente em 1962, sob o título How to Do Things with Words, Como Fazer Coisas com as Palavras, marcaram a história da filosofia contemporânea por chamar a atenção para um aspecto até então negligenciado da linguagem: o performativo. Abre aspas. Quando digo diante do juiz ou altar, etc., aceito, não estou relatando um casamento, estou me casando. Que nome daríamos a uma sentença ou proferimento desse tipo? Proponho denominá-la sentença performativa ou proferimento performativo, ou, de forma abreviada, um performativo. Fecha aspas. Austin, 1975, página 6. Em confronto com a tradicional obsessão pela distinção entre verdadeiro versus falso na filosofia até então, Austin propõe uma discussão sobre os enunciados, que não são nem verdadeiros nem falsos, não descrevem, nem servem para informar. Enfim, não são referenciais, mas sim fazem algo. Apesar da importante contribuição, salta aos olhos a indicação de que, para Austin, a descoberta da dimensão performativa da linguagem serve apenas à sua melhor neutralização. O filósofo britânico não esconde que prioriza a comunicação como função primordial da linguagem e chama os discursos do poeta ou do ator de, abre aspas, usos parasitários da linguagem, que não são tomados a sério ou não constituem seu uso normal pleno. Fecha aspas. Austin, 1975, página 22.
O intuito declarado de Austin é o de purificar as afirmações constatativas, abre parênteses, típicas da filosofia e da ciência, fecha parênteses, de qualquer traço de contaminação performativa, embora ele mesmo admita não ser possível ainda elaborar critérios perfeitos de separação. É justamente nessa tentativa de estabelecer uma divisão clara e distinta entre o constatativo e o performativo que a teoria de Austin cambaleia. O que há aí são muito mais fronteiras do que limites, ou seja, zonas heterogêneas e irregulares de contaminação estrutural e recíproca. Retomemos o exemplo anteriormente dado de experimentar dizer "eu te amo" para um filósofo. Como estabelecer uma clara distinção aí se se trata de uma constatação, uma operação ou um gesto com vistas a alguma produção de efeito? Os contextos de cada afirmação funcionam como embaralhadores das distinções por demais rígidas. Há sempre algo de constatativo nas frases supostamente performativas, assim como há sempre algo de performativo nas afirmações que se acreditam meramente constatativas. Não existe pureza, a não ser nos catálogos dos filósofos a serviço dos limites e contra as fronteiras. Nota: ver o artigo do filósofo francês Jacques Derrida, 1991. Assinatura, acontecimento, contexto, de 1990, para uma leitura mais aprofundada da precariedade da distinção entre constatativo e performativo. Fim da nota. A guinada performativa nos estudos da sociedade e da cultura. Há quem veja nas investigações de Austin o aspecto positivo de permitir a possibilidade para a reabilitação histórica da obra dos sofistas, que já há muito tempo entendiam que o discurso é capaz de operar, transformar e criar mundos. Nota: essa é a instigante tese da renomada especialista na obra dos sofistas, a professora francesa Barbara Cassin, 2005, no seu livro O Efeito Sofístico, 1995. Fim da nota. De fato, para a filosofia contemporânea, que considera a linguagem como a estrutura constituidora da própria realidade, a questão não é mais tanto como fazer coisas com as palavras, mas sim como seria possível fazer qualquer coisa sem palavras. Nas ontologias contemporâneas, a dimensão performativa não é mais apenas uma função parasitária da linguagem, mas sim sua principal forma de manifestação. Se o termo performance teve origem na filosofia da linguagem, já nos anos 1980 e 1990, ele passou a ocupar um lugar central no feminismo, especialmente nas questões relativas à desconstrução da ideologia que considera gênero como uma determinação inexorável da natureza. A filósofa norte-americana Judith Butler, autora de diversos livros sobre o tema, defendeu a tese já em 1988 que a identidade sexual não é biológica, mas sim o resultado de uma institucionalização através de repetição estilizada de atos e de gestos ritualizados. O gênero não é algo que se é, mas algo que se faz. Citação: neste sentido, o gênero não é de forma alguma uma identidade estável, ou o locus de agência a partir do qual vários atos derivam.
Em vez disso, é uma identidade arduamente constituída no tempo, uma identidade instituída através de uma repetição estilizada de atos. Além disso, o gênero é instituído através da estilização do corpo e, portanto, deve ser entendido como a maneira mundana em que os gestos corporais, movimentos e encenações de vários tipos constituem a ilusão de um ser de gênero permanente. Butler, 1988, página 519. Fim da citação. O que tomamos como identidade de gênero é então uma sequência de gestos. Entretanto, não é como se houvesse um ator por trás dos atos executados, pois é ao fazer o ato que, performativamente, constitui-se o sujeito. O que acontece é que, uma vez que o gênero é tomado como uma substância eterna e imutável, ele passa a ser visto como se fosse algo natural. A performatividade do gênero, por sua vez, aponta não apenas para o que uma pessoa faz, mas também para o que a sociedade faz com ela. O grande mérito de Butler é o de deslocar a discussão de gênero da biologia para os estudos da cultura, especialmente ao questionar a hegemonia das identidades heteronormativas que nos são impostas pela mídia, pedagogia e ciência. A tensão entre performatividade versus essencialismo que dominou os estudos de gênero ocorreu de forma mais ou menos paralela ao assim chamado performative turn das ciências sociais a partir da segunda metade do século XX. A virada performativa na sociologia e na antropologia surgiu com a crescente consciência da conexão intrínseca entre os rituais cotidianos, sagrados e lúdicos que constituem a sociedade humana. Ao invés de pressupor uma essência prévia das culturas que se exprimiria então através de práticas e processos, a nova abordagem passa a considerar essas práticas culturais como situações em que as estruturas culturais e sociais são criadas, sustentadas e transformadas. Nas ciências sociais, os principais representantes dessa guinada são o sociólogo britânico Victor Turner, 1920 a 1983, grande estudioso dos rituais de passagem, e o já mencionado professor da NYU, Richard Schechner, 1934. Turner procurou descrever as várias facetas dos processos de ritualização que constituem a vida humana em sociedade, desde a vida cotidiana, os esportes, a religião, a política, até chegar ao teatro. Abre aspas. Se o ser humano é um animal sapiente, que faz instrumentos, que se cria a si próprio, que usa símbolos, então ele é também um animal que performa. Homo performans. Fecha aspas. Turner, 1988, página 81. Performance aqui quer dizer, abre aspas, apresentação de si próprio na vida cotidiana. Fecha aspas. Turner desenvolveu o conceito de, abre aspas, drama social, fecha aspas, que aposta em uma analogia entre processos sociais e estruturas dramáticas teatrais. Rupturas nas relações sociais geram crises que exigirão ora posicionamentos agonísticos, ora procedimentos de reintegração. Abre aspas. O drama social, então, eu vejo como a matriz experimental da qual se geram os vários gêneros de performance cultural, começando por rituais compensadores e procedimentos jurídicos e, eventualmente, incluindo narrativas orais e literárias. Fecha aspas,
Turner, 1992, página 78. Se Turner era um sociólogo que recorreu ao teatro para entender melhor as estruturas sociais, Richard Schechner é um estudioso das artes cênicas que buscou na antropologia o instrumental necessário para uma melhor compreensão das formas contemporâneas do teatro. Em 1977, ele publicou o livro Between Theater and Anthropology, no qual é defendida a tese de que entre a arte e a vida não há uma demarcação clara e distinta, mas antes uma zona fronteiriça fluida, que precisava ser investigada. Citação: a convergência entre antropologia e teatro é parte de um movimento intelectual mais amplo, onde a compreensão do comportamento humano desloca o foco das diferenças quantificáveis entre causa e efeito, passado e presente, forma e conteúdo, etc., e os modos lineares de análise que explicam tal modo de ver o mundo, para uma ênfase na desconstrução e reconstrução da realidade. Schechner, 1985, página 33, fim da citação. Desses pontos de contato entre antropologia e teatro, Schechner desenvolve seu principal conceito, o de Restored Behavior, comportamentos restaurados. Há em todos os rituais sociais, assim como no teatro, sequências organizadas de eventos, ações prescritas, gestos típicos que não se confundem com aqueles que as praticam. Essas performances podem ser arquivadas, transmitidas, manipuladas e transformadas, recombinadas da mesma maneira que um cineasta edita um filme. Os processos nos quais essas mediações se dão através de inúmeras repetições e diferenciações é o elo que conecta as performances artísticas e culturais. Abre aspas. No dia a dia, nas curas xamânicas, nas brincadeiras e nas artes. Fecha aspas, Schechner, 2011, página 33. Em 1980, Schechner conseguiu que o Departamento de Estudos Dramáticos da NYU passasse a se chamar Departamento de Estudos da Performance. E a partir daí, a nova disciplina começou a ser divulgada e expandida em diversas universidades do mundo. No Brasil, um dos pioneiros no trabalho de pesquisa em performances culturais é o professor Zeca Ligiero, Unirio, que fez seu doutorado em estudos da performance na NYU. Zeca Ligiero fundou em 1998 o Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias, NEPA, e vem se dedicando desde então à ocupação e expansão das fronteiras entre antropologia e artes cênicas, na trilha inaugurada por Turner e Schechner. Mas é no campo das artes que a noção de performance ganhou a maior visibilidade. A ascensão das artes da performance. Em dezembro de 2017, a divulgação descontextualizada de vídeos que mostravam uma criança interagindo com um artista nu, o coreógrafo Wagner Schwartz, na performance La Bête, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, gerou uma onda de violentas acusações de pornografia infantil por parte dos setores mais conservadores da sociedade. Apesar de o Ministério Público Federal ter arquivado as investigações, negando qualquer violação dos direitos das crianças, os debates sobre os limites da autonomia da obra de arte e sobre o valor estético das artes da performance foram reavivados. As performances que causam tanta polêmica no Brasil em 2017 não brotaram do nada, mas remontam os movimentos de happenings, live art
e arte conceitual dos anos 1960 e 1970. Estes, por sua vez, se inspiraram nas experimentações pioneiras dos artistas do início do século XX, como os surrealistas e os dadaístas. No Brasil, destaca-se como um dos pioneiros o nome de Flávio Carvalho, também conhecido como um performer antes da performance, pois realizou já na década de 1950 suas polêmicas experiências de psicologia social, tal como a famosíssima experiência número 2, de 1956, que consistiu em andar no sentido contrário de uma procissão de Corpus Christi no centro de São Paulo, com um chapéu à cabeça. As artes da performance não têm limites, mas sim fronteiras, zonas de interação com a pintura, escultura, teatro, música, cinema, tecnologia, etc. Trata-se de uma forma de expressão cênica, mas que se difere do teatro tradicional por não querer representar ou referenciar nada para fora dela própria. Esse caráter não narrativo, não discursivo, não mimético, faz com que as artes da performance se mostrem híbridas e imprevisíveis, mas elas têm em comum: 1. A ênfase mais na ação do que na obra. 2. No caráter efêmero do processo. 3. Na experimentação e improvisação. 4. Na centralidade dada ao corpo. E 5. A materialidade em geral. Segundo Renato Cohen, fundador do Grupo Lume e pioneiro nos estudos das artes da performance no Brasil, abre aspas, um quadro sendo exibido para uma plateia não caracteriza uma performance. Alguém pintando esse quadro ao vivo já poderia caracterizá-la. Fecha aspas. Cohen, 2002, página 28. Diferentemente do teatro tradicional, as artes da performance priorizam a contingência em detrimento de um roteiro pré-existente, embaralham a divisão tradicional entre atores e plateia, entre atores e seus respectivos papéis e, principalmente, entre arte e vida. A dimensão autobiográfica e a vida cotidiana são maneiras fundamentais para as artes da performance. Na virada do século XX para XXI, as artes da performance ganharam grande visibilidade, tendo Marina Abramovic, nascida em Belgrado em 1942, como o nome mais conhecido pelo grande público. Em uma de suas mais famosas performances, intitulada Ritmo Zero, de 1975, a artista colocou 72 itens sobre uma mesa. Entre eles, um machado, uma pistola e uma bala de revólver, e ficou por 6 horas na Galeria Estúdio Morra de Nápoles, à disposição do público para que fizesse o que quisesse com ela, sem resistência. Em 2012, ela lançou o documentário sobre seu próprio itinerário com o título emblemático de A Artista Está Presente. A presença do artista parece determinar o elemento distintivo das artes da performance, ou seja, a instauração de um aqui e agora imediato e absoluto entre o performer e o seu público. Veremos no próximo item que, se a produção de presença é uma das tônicas das artes da performance e constitui também seu aspecto mais problemático, pelo menos do ponto de vista da filosofia. O importante aqui é assinalar que o corpo do artista, vulnerável aos acasos e intensidades oriundos dos mais diversos desejos, passou a se tornar a própria obra de arte.
A ascensão das artes da performance contribuiu, entre outras coisas, para a revitalização do próprio teatro na era contemporânea. Guardadas as devidas diferenças, tanto o crítico e professor de teatro alemão Hans-Steve Lehmann, quanto a também crítica e professora canadense Josette Ferral, com seus respectivos conceitos de teatro pós-dramático e teatro performativo, tentam dar conta do advento de formas de expressão dramatúrgica que se inspiram nas artes da performance para enfraquecer o textocentrismo, o papel subalterno do espectador, a ênfase na representação e na narratividade do teatro dito clássico. Nota: ver Hans-Thies Lehmann, 2007. Teatro Pós-Dramático, 1999. E Josette Ferral, 2015. Além dos Limites, Teoria e Prática do Teatro, 2011. Fim da nota. A grande visibilidade das artes da performance na cena contemporânea provocou, por outro lado, também diversas reações negativas, que vieram não apenas como acusações de obscenidades, como no caso da já mencionada Labette, mas também de não respeitarem os limites sacrossantos entre o que deve ou não ser tema da expressão artística. Mas quem, entre governantes, críticos, policiais, magistrados, cientistas, público em geral, tem o direito de decidir o que é ou não arte? Uma crítica mais mordaz, mas não menos questionável, veio da jornalista colombiana Úrsula Ulloa, que, em um blog em 2008, acusou as artes da performance de terem se tornado um pastiche de si próprias, através da repetição exacerbada de alguns gestos, que podem até ter tido sua força contestatória em algum momento, mas se tornaram apenas clichês. O post, que alcançou mais de 150 mil visualizações, faz uma compilação visual com fotografias de diferentes performances, compondo assim os 10 gestos mais utilizados na performance. 1. A nudez. 2. Vestir vermelho. 3. Uso de carne crua. 4. Uso de sangue como tinta. 5. Pintura vaginal. 6. Lambuzar o corpo com alimentos ou fluidos. 7. Envolver a cabeça com cordões, elásticos, etc. 8. Escrever no corpo. 9. Uso do gelo. 10. Action Painting. Ulloa, 2008, online. Para cada um desses gestos, Ulloa montou um mosaico de fotos retiradas de diferentes trabalhos, sem nomeá-los, datá-los ou contextualizá-los. Tudo se passa como se as artes da performance tivessem se tornado contra o qual sempre lutaram. Um catálogo/vocabulário com regras e prescrições para o bom funcionamento estético de uma ação. Segundo Ulloa, o gesto clichê, ainda que ela não tenha essa expressão especificamente, empobrece as artes da performance. Abre aspas. Estes gestos, trajes, temas e formas de desenvolver a arte da ação estão cada vez mais tornando-se uma maneira fácil de justificar a nossa insalubre e vividamente injustificável mediocridade criativa. Fecha aspas. Ulloa, 2008, online. O artigo foi duramente criticado por pesquisadores e performers do mundo todo. No Brasil, coube à performer e professora Bia Medeiros, coordenadora do grupo de pesquisa Corpos Performáticos, escrever um ensaio respondendo às acusações um tanto quanto apressadas de Ulloa, enfatizando que, abre aspas, a performance não é linguagem, não tem gramática nem vocabulário, não tem ordem alfabética ou regras,
Fecha aspas, Medeiros 2010 online. De fato, o texto da jornalista colombiana pode até ser ouvido como um alerta para o risco de que as contestações e as inovações na arte e na política possam ser recapturadas pelo sistema e passem a servir como sua própria propaganda. Foi o que aconteceu com os movimentos hippie e punk nas décadas de 60 e 70. Mas as acusações de Uchoa não são apenas generalizadoras. O modo como ela as sustenta implica também em uma certa armadilha argumentativa. Ao colecionar fotos de diferentes espetáculos de diferentes épocas e locais, colocando-as lado a lado como se fossem comparáveis, ela atropela as diferenças e as nuances de cada um dos trabalhos ali representados. Pode ser que alguns deles tenham até mesmo se perdido em uma vazia repetição, mas com certeza outros provocaram intensos deslocamentos de nossas perspectivas do real. O que Uchoa faz é abstrair, abre parênteses, separar e fixar, fecha parênteses, um único aspecto de um processo muito mais complexo e congelá-lo sob uma égide simplificadora. Com isso, nos é roubada a oportunidade de avaliar por nossa própria conta a força ou a fraqueza de cada um dos trabalhos exibidos. No fim das contas, Uchoa preconizou o uso da mesma estratégia dos detratores moralistas da performance La Bête no Brasil, que se basearam em um trecho de vídeo completamente descontextualizado para justificar suas acusações de pedofilia e atentado ao pudor.